Vamos apenas rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora, pedindo as suas graças para essa pregação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem se sentar. Eu quero começar lendo o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículo 31. João 6, 31, que é o tema dessa pregação. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, como pode ele nos dar sua carne a comer? Jesus disse, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com efeito, minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também o que comer de mim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o maná que os nossos pais comeram e morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Essas palavras de Jesus causaram escândalo naqueles que o escutaram. Foram palavras que causaram uma crise, porque muitos discípulos deixaram de acompanhá-lo, justamente quando da revelação do mistério da Eucaristia. E a igreja, desde os seus primórdios, sempre entendeu essas palavras de modo literal. Ou seja, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo descido do céu, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quando ele diz, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, a igreja sempre entendeu de maneira literal. Ou seja, o que significa isso? Significa que a Eucaristia não é um pão abençoado. Nós precisamos colocar essa verdade de fé na nossa cabeça, no nosso coração. Porque muitas pessoas não conseguem se dar conta. E eu peço que o Pai nos dê espírito de revelação nessa tarde para que nós consigamos, pela luz do Espírito Santo, compreender a profundidade dessa verdade de fé. Não é uma metáfora, não é um símbolo, não é uma representação. Jesus realmente está na Santíssima Eucaristia. Ele está em pessoa, com toda a sua integridade. Ele está realmente presente. É claro que a doutrina sobre isso foi se desenvolvendo ao longo dos séculos. Ou seja, quando nós lemos
os padres da igreja e os escritores eclesiásticos mais antigos, eles não vão utilizar certas palavras que depois os teólogos cristãos foram desenvolvendo para descrever com maior precisão o mistério da Eucaristia. Mas todos eles professavam aquilo que nós chamamos de realismo eucarístico. Ou seja, depois da consagração do pão e do vinho, já não há mais pão e vinho sobre o altar. O que há ali é a presença total de Jesus Cristo, com seu corpo, sangue, alma e divindade. É Ele em pessoa que está ali. Aos poucos, foi se criando a noção de transubstanciação. Essa é uma palavra que surgiu no Concílio de Latrão. Antes disso já se usava um pouco, mas que ela depois foi muito melhor explicada por São Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. E aqui, São Tomás toma emprestado dois conceitos que são próprios da filosofia de Aristóteles, para descrever um milagre que acontece só na Eucaristia e para, portanto, dar uma explicação racional ao que está escrito na Bíblia. Tanto quando Jesus toma o pão e diz, isto é o meu corpo, toma o cálice e diz, este é o cálice do meu sangue, como aqui em João 6, quando ele fala de comer a sua carne e beber o seu sangue. Ou seja, nós precisamos explicar isso de uma maneira racional. Como é que é isso? Porque você olha para o altar e não aconteceu nenhuma mudança visível. Essa mudança acontece de maneira invisível. E todos os cristãos de todos os tempos sempre acreditaram que essa mudança é uma mudança real. Então, que tipo de mudança é essa? Para isso, São Tomás tomou duas palavras da filosofia aristotélica. A primeira palavra é a palavra substância. E a segunda palavra é a palavra acidentes. O que é a substância? A palavra substância vem do latim e é a composição de duas palavras, sub e stare. Ou seja, substância é o que está por baixo. Em que sentido? Por exemplo, pense em você. Se você muda a cor do seu cabelo, você continua sendo a mesma pessoa. Se você engorda, você continua sendo a mesma pessoa. Se você emagrece, continua sendo a mesma pessoa. Se você vai à praia e pega uma cor, você continua sendo a mesma pessoa. Se você amputa um braço, você continua sendo a mesma pessoa. Ou seja, a substância é aquela realidade que, apesar de todas as mudanças que acontecem no nosso corpo, ela permanece. E se nós pararmos para pensar, o que realmente permanece em nós? Não é físico. Por quê? Basta pensar que um dia todos nós somos bebês. E todas as células do nosso corpo já foram trocadas. Portanto, materialmente, nós não somos a mesma pessoa.
Ora, também eu não posso colocar a minha subsistência, por exemplo, na minha consciência. Por quê? Porque eu durmo e quando eu estou dormindo eu não estou consciente. Se eu for sedado, eu fico inconsciente e eu continuo sendo eu mesmo. Se eu perco a memória, eu perco o poder de evocar a minha história, mas eu continuo sendo eu mesmo. Ora, de onde vem essa identidade? Onde é que está essa identidade? A identidade está na nossa alma, que é o que nós chamamos de forma substancial, segundo a filosofia de Aristóteles. É aquilo que constitui o nosso eu substancial. Quando a gente diz eu, nós estamos dizendo algo que não está necessariamente nem no corpo, nem no pensamento. Seria tão fácil perceber isso se nós pudéssemos fazer este exercício. Há um eu que permanece. E de onde vem esse eu? Então, é Deus mesmo que nos dá a capacidade de dizer esse eu, dando-nos uma alma e sustentando esta alma na existência. Ora, a substância do pão, o que é? É aquilo que o pão é em si mesmo. Então você pode ter um pão mais duro, menos duro, mais queimado, menos queimado, maior ou menor, mais seco ou mais macio, mas é sempre pão. Nós damos o nome àquilo de pão. Poderia ter outros nomes, de fato existem. Pode se chamar de broad, pode chamar de pane, de panis, em latim. Pode se chamar de diversos modos. Mas é pão. Agora, o que são os acidentes? A palavra acidente, ela vem também de duas palavras latinas. Ac e cadere. Ac é o que está em cima. E cadere é o que cai. Ou seja, são aquelas realidades que caem sobre a substância, mas que não são a substância. Então, por exemplo, eu dei uma série de exemplos de acidentes aqui. Você pode ter um cabelo louro ou você pode ter um cabelo preto. Depende do modo como você tinge. Isso é um acidente. Recai, mas você continua sendo a mesma pessoa. Você pode botar nariz ou tirar nariz. Continua sendo quem você é. Você pode engordar e emagrecer. Você pode estar sentado ou deitado. Você pode estar casado ou solteiro. Você pode estar aqui ou ali. São acidentes. Então, todas as substâncias materiais possuem acidentes. Então, o pão possui acidentes que lhe são característicos. A sua brancura, o seu sabor, o seu cheiro, a sua textura. Tudo isso pertence ao pão. E o vinho também tem os seus próprios acidentes. A sua cor, o seu cheiro, a sua própria densidade, o seu teor alcoólico, enfim. Tudo isso são acidentes que estão no vinho. O que acontece na Eucaristia? A substância muda. Então, o que era pão deixou de existir e se tornou o corpo de Cristo.
O que se tornou, o que era vinho, se tornou sangue de Cristo. Esta mudança aconteceu no nível da substância, daquilo que está embaixo, porém não no nível dos acidentes. Então tem cheiro de pão, tem gosto de pão, tem tamanho de pão, tem a medida de pão, o contorno de pão, o desenho de pão. A mesma coisa o vinho, tem o cheiro de vinho, tem gosto de vinho, tem a textura do vinho, tem todas as características acidentais do vinho, só que não é mais vinho. Debaixo daqueles acidentes está Jesus Cristo. Debaixo dos acidentes do pão está Jesus Cristo. E os acidentes? É muito bonito entender isso, porque a gente fica muito impressionado com a realidade da Eucaristia. Porque, vejam, o pão deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo. O vinho deixa de ser vinho e se torna o sangue de Cristo. Porém, aqueles acidentes permanecem. Mas permanecem como? Permanecem sem um sujeito. Eles estão ali como que existindo de maneira suspensiva. Como uma espécie de véu, dentro do qual está o próprio Jesus Cristo. Portanto, vejam, quando eu divido a hóstia, eu não divido Cristo, eu divido os acidentes. O Cristo está íntegro, inteiro. Quando eu compartilho o vinho, eu não estou compartilhando propriamente a quantidade de Cristo. Não, ele continua inteiro. Só o sinal, o acidente, é dividido, é esmigalhado, mas é ele inteiro que está ali, realmente. E é ele com seu corpo, sangue, alma e divindade. Por quê? E aí os protestantes ficam muito confusos. Por que este sacramento foi instituído com dois elementos, o pão e o vinho? Porque a Eucaristia é também um sacrifício. O que acontece quando uma pessoa morre? O sangue sai do corpo. Ou seja, corpo e sangue separados são iguais à morte. Jesus instituiu este sacramento sob a forma de pão e vinho, para nos mostrar que, ao se celebrar a missa, aquele mesmo sacrifício do Calvário se faz presente sobre o altar. Não é um outro sacrifício, é o mesmo sacrifício. Só que o mesmo sacrifício, que é eterno, porque Jesus Cristo é Deus e homem, portanto, tudo aquilo que ele padeceu na cruz tem um valor que nós chamamos na teologia de teândrico, ou seja, andros, homem, theos, Deus, tem um valor divino humano, portanto é eterno. Quando vocês leem o livro do Apocalipse, vocês veem lá o cordeiro imolado, mas em pé. Sacrificado, morto, mas vivo. A gente diz, num dos prefácios da Páscoa, que vivo já não morre, e morto vive eternamente. O cordeiro está imolado e em pé.
E no Apocalipse se diz que ele, inclusive, foi imolado antes da fundação do mundo. Por quê? Aquele instante da cruz se tornou eterno. Pois bem, nós acessamos este sacrifício eterno através da Santa Missa. A Santa Missa é um modo instituído por Cristo, pelo qual o sacerdote acessa esse sacrifício eterno e o faz presente no altar. Mas aí você me pergunta, por que então nós católicos não comungamos das duas espécies sempre? Em algumas ocasiões sim, mas não sempre. Nós não comungamos sempre porque isso não é necessário, visto que a Eucaristia é instituída em duas espécies, pão e vinho. Só que no céu, Jesus ressuscitado não está com o seu corpo de um lado e o seu sangue do outro. E na Eucaristia nós temos Jesus vivo. Portanto, no pão, ele está presente em razão de corpo, mas com o sangue, a alma e a divindade. No vinho, ele está presente em razão de sangue, mas com o corpo, a alma e a divindade. Portanto, em ambas as formas, nós recebemos o Cristo por inteiro, quando nós comungamos. E nós o recebemos por inteiro, de tal maneira que nós nos tornamos um com Ele em cada comunhão. Já vou voltar a isso. Então, existem casos em que o fiel não pode consumir nenhum sólido. Por exemplo, pessoas que estão com câncer na língua ou na garganta. Como é que eles vão comungar? Uma gota do preciosíssimo sangue. Já terão comungado Cristo por inteiro. Outras pessoas não podem jamais tomar nada que tenha gosto ou cheiro de álcool. Então, eles vão comer apenas o sólido, ou seja, vão comungar do corpo de Cristo, e eles estão recebendo simultaneamente o sangue, a alma e a divindade, porque não há mais separação. Essa separação é sacramental, para dizer que aquele sacrifício eterno está presente aqui sobre o altar. Ora, vamos tirar algumas consequências práticas disso. Em primeiro lugar, Jesus está presente na Eucaristia sob a forma de sacrifício. Portanto, a Santa Missa é o mesmo sacrifício do Calvário, presente sobre o altar. Não importa qual seja o rito que a missa se celebre. A Igreja Católica tem 23 famílias litúrgicas. Tem o rito bizantino, e aí tem diversas igrejas no Oriente com tradições próprias que celebram o mesmo rito bizantino. Então, os gregos celebram o rito bizantino em grego. Os árabes celebram o rito bizantino em árabe. E é tudo o mesmo rito bizantino. Nós temos, os eslavos celebram o rito bizantino em língua eslava, dependendo do país. Mas é sempre o mesmo rito bizantino, que foi desenvolvido ao longo dos séculos de acordo com aquela cultura própria. Nós temos o rito armênio, da Armênia. O rito armênio é um rito próprio da mesma Santa Missa. É o mesmo sacrifício de Cristo. Nós temos o rito copta, celebrado no Egito. É o mesmo sacrifício da missa celebrado
Pelos coptas, pelos egípcios. Nós temos o rito Malabar, que é celebrado na Índia. É um rito litúrgico próprio, celebrado na Índia, de origem apostólica, inclusive. Nós temos o rito maronita, que é o que se celebra no Líbano, que é um rito litúrgico próprio. Nós temos o rito de Astai e Madai, que é o rito que se celebra no Irã, que é um rito litúrgico próprio de origem apostólica. E no Ocidente nós temos o rito romano. O rito romano foi desenvolvido ao longo dos tempos e sempre existiram diversas formas do rito romano. Por exemplo, o rito galicano é um rito anterior ao rito romano que a igreja suprimiu, mas que é anterior ao rito romano. Vejam que coisa impressionante. A igreja simplesmente suprimiu. Mas havia variações do rito romano na Gália, que eram autorizadas. Então, é uma espécie de rito galicano para os franceses. O rito bracarense é o rito romano celebrado na província eclesiástica de Braga, que tem detalhes próprios. O rito mozárabe é o rito romano celebrado em Toledo, que tem características próprias. Algumas ordens religiosas sempre tiveram um rito romano com importantes variações. O rito dominicano, o rito carmelita, o rito... tem mais, é que eu agora não estou me lembrando, mas tem outros ritos de famílias religiosas. Acho que, se não me engano, os beneditinos tinham uma variação entre eles, mas eu agora não vou me lembrar. Nós temos, por exemplo, no Ocidente, o rito que se celebra em Milão, que é o rito ambrosiano. É muito próximo do rito romano, parece-se muito, mas tem variações. E o próprio rito romano foi passando por variações ao longo dos tempos. Atualmente, nós falamos do rito romano antigo e do rito romano moderno, que é o que se celebra na maior parte das paróquias. O rito é um elemento secundário, ou seja, o que importa é o sacrifício da missa que ali está sendo celebrado. Por isso, nas excelências sobre a Santa Missa de São Leonardo de Porto Maurício, ou em textos muito antigos, sempre se disse que cada missa assistida pessoalmente vale mais do que muitas missas celebradas por nós depois da morte, que cada missa é o momento mais importante da Terra, porque é um ponto de conexão entre o sacrifício eterno e o tempo, portanto, é o que há de mais importante. Não há nenhum ato superior à celebração da Santa Missa. Quando o sacerdote celebra a Santa Missa, ele está fazendo um ato em si que é mais importante do que a própria criação do mundo, porque é o sacrifício do Cordeiro imolado. Há um livro do cardeal Wiseman chamado Fabiola, um romance sobre os primeiros cristãos, em que há uma conversinha entre Santa Inês e as suas amiguinhas. E as amiguinhas pagãs diziam: eu vou oferecer um cabritinho para Apolo, porque eu quero isso aqui. Eu vou oferecer uma ovelhinha para Afrodite, porque eu quero aquilo ali. E você, Inês, o que você oferece para o seu Deus? E ela responde: para o meu Deus, apenas um outro Deus. Ou seja, é o sacrifício de Deus Filho a Deus Pai. Por isso que, assim, a igreja nos manda assistir à missa aos domingos.
E se alguém deixa de ir à missa aos domingos para fazer qualquer coisa frívola, a não ser que seja por doença, a não ser que seja por uma necessidade realmente imperiosa, se ela deixa de ir por preguiça, se ela deixa de ir porque ela quer ir ao clube, se ela deixa de ir porque ela está viajando e não quer se dar o trabalho de procurar uma igreja, e assim por diante, do ponto de vista doutrinal, ou ela é ignorante, ou ela é louca. Porque não tem sentido alguém desprezar a celebração da Santa Missa. E tanto faz se ela é celebrada com órgão, com coral, com grandes instrumentos, com uma orquestra, por um padre que prega bem, tanto faz. Se o padre não prega bem, se fala baixo, se ninguém entende, se a música é ruim, se quem está cantando canta muito mal, se está fazendo calor, se está fazendo frio, tanto faz. É o sacrifício de Cristo que está presente no altar. E se alguém acha que isso não é suficiente, ou é ignorante ou é doido. Porque a Santa Missa tem um valor em si mesma. Isso para nós deveria ser muito importante, porque, veja, os santos entendiam isso. Santa Teresa procurava sempre os padres que celebravam pior, para assistir à missa deles. Porque ela dizia, não, aqui eu preciso exercer fé. Eu preciso colocar fé, mais fé. Se eu vou lá na missa do Padre Pio, eu não preciso nem ter fé. A fé vem. Porque aquele homem celebrando a missa, ele está vivendo a paixão. Vocês sabem que, certa vez, o Padre Pio foi celebrar a missa, e na hora que ele consagrou o cálice, ele parou e ficou completamente imóvel. Depois, o seu assistente perguntou, por que o senhor ficou abismado daquele jeito? Ele disse, porque eu vi o corpo de Cristo sangrando em diversos altares do mundo, e Jesus me disse, esses padres são os meus açougueiros. Para vocês verem a seriedade que tem o que acontece no altar. Não é um símbolo, é uma realidade. Então, muitos católicos hoje em dia são extremamente enjoados. Porque, eu gosto daquela missa porque isso, eu gosto daquela missa porque aquilo outro, eu gosto daquela missa porque não sei o quê. Meu querido, tenha fé. E você vai ser menos enjoado. Você vai amar a Santa Missa na forma em que ela for celebrada. Porque é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, a comunhão. A comunhão, para o fiel, é o momento mais importante da sua vida. Por quê? Vocês vejam que coisa grandiosa. Todos nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Só que nós não estivemos há 2000 anos aos pés da cruz. E mesmo assim, em cada missa, ele nos leva aos pés da cruz, para que nós possamos participar do seu sacrifício. Mas ele não se contentou apenas com isso. Na noite em que ele foi entregue, ou seja, na noite em que iriam entregá-lo nas mãos dos vampiros, daqueles homens ruins, o Senhor estava inventando um jeito de se entregar a nós de maneira completa, para que a nossa união com Deus seja uma união completa, através da humanidade santíssima dele. Então ele instituiu o sacramento da comunhão, a Eucaristia como o sacramento da comunhão. Por quê? Porque a união da comida com o comensal
é a mais íntima que existe. Não tem como você pode dar um abraço numa pessoa, você pode beijá-la, você pode fazer o que quiser, mas ela não vai entrar em você. Às vezes as mães pegam os bebês e elas falam assim, ai, que vontade de morder. Que é uma coisa meio doida, né? Mas é isso. Ai, que vontade de morder esse bebê. Eu queria colocá-lo dentro de mim. Eu não encontro um buraco onde eu possa colocá-lo aqui dentro e apertar. Pois é. A união que existe entre a comida e o comensal é a maior que existe. Tanto é que a comida se transforma em nós mesmos. Então, hoje todo mundo sabe que o peixe morre pela boca, né? Então, a pessoa que não cuida do que ela come, o que acontece com ela? Ela não tem saúde. Então, se ela come só coisas hipercalóricas, com muita gordura, com muita substância, assim, muito volume, mas poucas vitaminas, ela não tem saúde. Então vejam, Nosso Senhor quis ficar como alimento, justamente porque não há uma união mais profunda do que a que existe entre a comida e o comensal, com a diferença de que o alimento material se transforma no nosso corpo. E no caso da Eucaristia acontece o contrário de Santo Agostinho. É ele que nos transforma em si. Mas ele se une a nós através da comunhão. Por que isso para nós é absolutamente importante? As pessoas não entendem a importância do sacramento. O católico tem que ter vida sacramental. Porque, veja, Santa Teresa chegou à 7ª morada, de tal modo que ela estava unindo a Santíssima Trindade de maneira tão perfeita que ela sentia Deus às 24 horas do dia governando todas as suas potências, a sua inteligência, a sua vontade, os seus sentimentos. Deus estava movendo-a a todo instante, já não havia mais uma separação entre ela e Deus. É o que os místicos chamam de união transformante. Nós dificilmente chegaremos lá. Para não dizer que é impossível quase. Com tantos pecados que nós cometemos, tantas imperfeições que nós temos, tantos defeitos, chega a ser uma coisa quase impossível. Não é impossível porque Deus nada é impossível. Mas é muito difícil. Mas não tem problema. Cada vez que você comunga, é como se você entrasse na 7ª morada. Ou seja, não existe nenhuma mediação entre você e o Cristo. Ele está realmente em você quando você o comunga. Qual que é o nosso problema? É que nós comungamos mal. Eu vejo as pessoas comungando, voltam para o seu lugar, ficam olhando para o teto, olhando para o celular, cantando, dispersas. Elas não entenderam o que aconteceu ali. Que o próprio Deus encarnado entrou nela. É mais ou menos, se eu tivesse que usar uma metáfora, é como se você, de repente, engolisse o sol. Você deveria queimar de amor. Quando São Tomás diz que a Eucaristia é o sacramento da caridade, que a Eucaristia aumenta em nós a caridade, ela leva, mais do que isso, ele diz que a Eucaristia leva a caridade, que é um hábito, uma virtude, ao ato. Ou seja, a Eucaristia nos leva a amar, porque Cristo se une conosco, então é muito fácil. É só você agasalhá-lo com o seu amor e fazer uma comunhão fervorosa.
Como eu falava das mães que querem botar o bebê, se pudesse, num buraco aqui, e apertar. Ou seja, eu preciso fazer uma comunhão fervorosa para comungar com fruto. Por isso que a igreja diz que eu não posso comungar em pecado mortal. Eu tenho que me confessar para me comungar. Eu não posso comungar em pecado mortal. Eu me confesso, depois eu comungo. Se estiver em pecado grave, me confesso, depois comungo. Ah, não sei o quê, teve um destempero, ficou com raiva de alguém. Vai se confessar, depois comungue. Cometeu um pecado contra a castidade. Vai se confessar, depois comungue. Faltou a missa dominical por culpa própria. Vai se confessar, depois comungue. Porque eu não posso comungar de maneira leviana. Antigamente, antes do século XX, quase ninguém comungava. Para a pessoa comungar, ela comungava na hora em que ela confessava. Em geral, na missa, só comungava o padre. Era assim. Até o século XIX. E quando a pessoa ia comungar, geralmente ela fazia um retiro de 3 dias. 3 dias de preparação. Havia livrinhos que tinham os atos preparatórios para a comunhão. A pessoa ficava ali alimentando o desejo, etc. etc. Depois chegava o dia de se confessar e ela fazia uma confissão bem feita. Ficava com um jejum de água. Não podia nada, nem água. Desde a meia-noite até o momento em que ela se confessava e comungava. E aí colocava uma roupa. A roupa de comunhão. Na primeira comunhão, as crianças não usam uma roupa de primeira comunhão? Então, havia uma roupa que as pessoas usavam para cada vez que elas comungavam. E aí, depois que elas confessavam, iam para a mesa de comunhão, o padre vinha e dava comunhão para aqueles que se confessaram. Eles iam, ficavam na igreja, pelo menos meia hora, para agradecer a comunhão que eles tinham acabado de fazer. Depois, São Pio X autorizou que a comunhão fosse dada para todos os fiéis durante a Santa Missa, e isso foi uma graça a Santa Teresinha. Santa Teresinha disse que quando ela tinha tanta vontade de comungar, que ela disse que quando eu morrer e for para o céu, a primeira coisa que eu vou pedir para Jesus é para que o Papa libere a comunhão frequente. E, de fato, São Pio X liberou a comunhão frequente. Só que caiu na banalidade. O que acontece hoje? A pessoa não se prepara, ela não tem fervor, ela vem, às vezes, mal vestida, com roupas que eram mais adequadas para, talvez, a academia ou até um clube. Não se preparam. Então, nós precisamos tomar consciência do que é a comunhão e fazer a comunhão fervorosa, cada comunhão fervorosa. Eu vou dar a minha atenção a Cristo, eu vou amá-lo. Eu não gosto muito que, às vezes, tem algumas paróquias que fica aquela cantoria que não termina nunca, e depois também fulano pega o microfone e começa a fazer orações. Alma de Cristo, corpo de Cristo, sei o quê, ó meu Jesus, sei lá. Deixa cada um amar a Nosso Senhor lá na sua alma. É um momento meu com Ele, é o momento mais importante para mim. Não posso negligenciar. Sabe que para nós é muito difícil. Porque termina a missa, eu vou lá para o meu cantinho, sento. Padre, pode começar? Benção, padre. Padre, posso dar uma benção numa imagem? Padre, eu queria falar com o senhor. Padre, não deixa fazer ação de graças. Por quê? As pessoas não têm cultura de receber a comunhão digna e fervorosamente. O que elas acham? Comunguei. Tá ótimo, Jesus está aqui, muito bom. E elas já se esquecem, é como se fosse apenas uma passagem. Nós sabemos que a presença real de Cristo em nós dura cerca de 10 minutos. Que é o tempo
que a hóstia seja digerida pelo suco gástrico. Então, 10 minutos que eu tenho com Cristo. Se você tivesse 10 minutos com o Papa, o que você faria? Seria preparar aquele momento, né? Olha, você vai ter uma audiência de 10 minutos com o Santo Padre Papa Leão XIV. O que eu vou fazer naqueles 10 minutos? Eu vou levar foto da minha família. Eu vou levar um livro para ele, que não sei o quê. Eu vou levar um presente. Eu vou conversar com ele sobre isso, sobre aquilo, tal, que me preocupa. Eu vou pedir para ele dar uma bênção. Eu vou pedir para ele fazer uma oração pela minha vó que está morrendo, sei lá o quê. Você prepararia isso, para você não chegar lá e ficar com a cara de pastel. Oi, Santo Padre. Então... A comunhão deveria ser a mesma coisa. O que eu vou dizer hoje para Jesus na comunhão? O que eu vou colocar? Quais são as questões que eu vou trazer a Ele? As luzes, as graças que eu vou pedir? Ou as palavras de amor que eu vou dizer para Ele naquele momento? Eu tenho que preparar e tenho que receber a comunhão com profundidade. Só que Jesus não se limitou a isso. Ele foi mais longe. Ele quis permanecer conosco na Santíssima Eucaristia. Ou seja, ele está realmente presente em cada sacrário da terra. Por que isso para nós é absolutamente importante? Por causa do seguinte. Veja, quando você faz uma oração, lá na sua casa, você vai falar com Deus, quantas coisas passam na tua cabeça, né? Não sei o que, telefone que toca, não sei o que acontece, alguém que chama, cachorro que late. E pior que, às vezes, basta você pegar o terço na mão, se levanta o inferno inteiro para você não rezar uma Ave Maria que seja. Incrível. Pois bem, quando você vai ao sacrário, você pode estar com a alma seca que nem um pedaço de pau. Você está falando com Ele. De verdade. Ele está ali, Ele te vê, Ele te escuta, Ele está bem diante de você, é Ele mesmo. Você pode estar aflito, agoniado, pode estar com o coração chorando. É Jesus Cristo, o Deus encarnado, que está ali. E mesmo que você passasse meia hora na frente do sacrário, sem dizer nada, e com a cabeça no mundo da lua, diz o Salmo, o Senhor é como um sol, é um escudo para todos que dele se aproximam. A irradiação da presença real de Jesus Cristo na Eucaristia vai chegar em você. E vai trazer graças para a sua alma. Santo Afonso Maria de Ligório dizia, queres fugir do demônio? Acode ao sacrário. Porque quando eu estou com Jesus na Santíssima Eucaristia, meu querido, olha, eu digo para vocês uma coisa, às vezes, quando eu estou espiritualmente morto, desgastado, não é tão raro acontecer, não. Parece que me sugaram todas as minhas forças, que eu não tenho coragem de nada. Basta meia hora diante do sacrário para eu ficar novinho em folha. Muitas vezes, eu estava tão esgotado que eu fiquei dormindo diante do sacrário. E quando eu me levantei, eu era novinho em folha. Porque Jesus Cristo está realmente presente lá. Não é uma brincadeira. Portanto, vejam, não tem nenhum sentido o sacrário estar abandonado. As pessoas deviam estar com fila, com senha na porta da igreja, tentando passar 5 minutos diante do sacrário. Se o mundo entendesse o que é a Eucaristia,
Era assim, cada igreja estava abarrotada de dia e de noite. O padre fosse fechar a igreja de noite, o povo ia brigar com ele. Não, 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 não. Deixa-nos ficar aqui, deixa-nos ficar aqui. Porque é ele mesmo. Não é uma brincadeira. E notem que na Eucaristia, Jesus não está com um pedaço de pão. É ele mesmo. E o que ele está fazendo na Eucaristia? Ele está amando o Pai em nosso lugar e está nos amando com o amor que ele recebe eternamente do Pai. Então ele está exercendo um sacerdócio espiritual em cada sacrário da terra permanente. A devoção ao coração de Jesus é essencialmente eucarística. Por quê? Ela é a devoção ao amor de Deus. É o amor ao amor de Deus. Eu amo o amor de Deus. O amor do coração de Cristo. Eu amo o amor de Cristo a Deus Pai. Amor que está acontecendo a todo instante em cada sacrário. Poxa, eu posso pegar carona nesse amor de Cristo para amar o Pai. Eu posso receber o amor do Pai em Cristo por mim agora. Basta eu estar com Ele no sacrário. Isso é tão profundo. Como é que nós podemos negligenciar a nossa adoração eucarística? Nem que seja uma visita ao Santíssimo. Todo dia. Fazer um esforcinho, vou passar 5 minutos com Jesus na Eucaristia. Vejam que Francisco Marto, Nossa Senhora tinha dito que ele ia morrer. Então, ele acompanhava a Lúcia e Jacinta para a escola. E o que acontecia? Havia a igreja ao lado da escola, então ele ia com elas até a igreja, os 3 faziam uma visita ao Santíssimo, elas iam. E quando elas voltavam, 4 horas depois, entravam na igreja e ele estava imóvel na mesma posição em que elas o tinham deixado. E aí meio que chegavam para ele e meio que o acordavam, assim, ele estava com o olho fixo no sacrário. E aí diziam, Francisco, o que fizeste durante este tempo? Ele dizia, nada, eu o amo e ele me ama. E isso era tão profundo que o Francisco era o mais contemplativo dos 3. Às vezes eles iam para cuidar dos bichos e brincavam, etc. E ele estava lá no mato, sentado numa pedra. Totalmente assim, absurdo, imóvel. Aí perguntava, Francisco, o que estás fazendo? Ele dizia, estou a pensar em Deus. Como ele é bom. Mas ele aprendeu isso de Nossa Senhora, do Santo Anjo, através da Eucaristia. Portanto, queridos, vamos levar a Eucaristia a sério. Vamos de fato amar Jesus no Santíssimo Sacramento. Que não seja uma coisa secundária, que seja algo importante na nossa vida. E que assim nós consigamos, com a ajuda de Deus, amar mais a Deus. Porque o que acontece? Quando nós realmente temos devoção eucarística, a fogueira do amor vai se acendendo, ela vai se inflamando. Isso é o mais importante. Todo o resto vem depois. Que Nosso Senhor nos ajude e que nós realmente tenhamos profunda devoção, amor, veneração, adoração ao Santíssimo Sacramento. Nossa proteção está no nome do Senhor. Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.